Olá, eu sou Matheus Minúncio e esse é o UFOcast, o videocast da Universidade Federal de Uberlândia, que faz você conhecer os pesquisadores para além de suas pesquisas e a universidade para além de seus muros. Olá, eu sou a Adriana Oliveira e hoje você vai acompanhar uma conversa sobre pesquisas econômicas e sociais. É isso aí, Adri. E para isso recebemos aqui uma economista do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO, o CEPS. Eu estou falando dela, Esther Ferreira. Bem-vinda, Esther. Olá, obrigada. E também marcando presença aqui, representando o CEPS aqui no UFOcast, outro economista, que é o Welber Tomás de Oliveira. Welber, obrigada pela presença. Olá, Adriano. Olá, Matheus. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do CEPS, a produção de pesquisas realizadas aqui na nossa universidade pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO. E também não poderíamos deixar de falar do impacto das pesquisas econômicas e sociais para a população e do tão aguardado Censo 2022. Então fica ligado que até o final deste episódio você também vai ficar por dentro de todos esses assuntos. Então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem o que são as pesquisas econômicas e sociais e qual a importância delas para a sociedade. Olá, Welber. Vou começar, então. Bom, pesquisas econômicas e sociais, elas são pesquisas que buscam captar informações da população em diferentes dimensões, né? Então, as pesquisas, elas buscam captar o perfil identitário da população, né? O sexo, a idade, busca captar as posições que as pessoas ocupam no mercado de trabalho, o salário que elas possuem, mas também pesquisas que buscam captar como essas pessoas vivem, como a população vive, né? As condições domiciliares, se tem saneamento básico, se não tem, se tem energia elétrica, e também relacionar causas e efeitos, né, sociais. E vocês podem explicar para a gente, para quem ainda não conhece, o que é o CEPS e como que foi esse processo da criação, que foi em 1977? 46 anos, né? Isso, estamos fazendo 46 anos esse ano. O CEPS, inicialmente, ele era um órgão vinculado ao antigo CEAR, Centro de Ciências Humanas e Artes. E lá, depois em 1977, né, quando ele foi criado, pouco depois ele foi vinculado à antiga Faculdade de Economia, hoje Instituto de Economia e Relações Internacionais. E desde a sua criação, o CEPS, então, é um órgão que trabalha com pesquisa e extensão, embora também ofereça apoio, né, às atividades de ensino do Instituto e também de outras unidades acadêmicas da UFO, né, à medida que a gente faz alguma pesquisa interdisciplinar, algum estudo que envolve pesquisadores e professores de outros institutos, né, então nós estamos também dando apoio aí à pesquisa e extensão na universidade. E, Esther, o que pode ser feito pelos cidadãos quando eles têm esse acesso às pesquisas realizadas pelo CEPS, né? Você pode mencionar algum exemplo e dar essa dimensão de como que o cidadão pode estar fazendo a leitura dessa pesquisa e tendo a real compreensão dela, né? Então, eu não sei se... eu vou fazer um preâmbulo antes de responder essa pergunta diretamente. O CEPS ele é estruturado em linhas de pesquisa, né? Então, nós temos 5 linhas de pesquisa. Uma delas é a linha preços, em que calculamos o IPC, a cesta básica e o salário mínimo necessário. Temos o Observatório do Trabalho, que é outra linha de pesquisa que busca analisar, então, dados sobre o mercado de trabalho. Temos a linha de pesquisa demografia, outra comércio exterior e outra finanças públicas municipais. Então, no interior de cada linha de pesquisa, nós levantamos informações, sejam primárias ou secundárias, e nós disponibilizamos essas informações no site do CEPS. Muitas vezes também, aí já respondendo sua pergunta, nós atendemos demandas específicas da sociedade, por exemplo, de cidadãos, né, ou entidades, sindicatos que vêm até nós buscando atualizarmos valores, né, de prestação, valores do salário. Prestamos também informações as mais diversas nas outras áreas, né, no mercado de trabalho também.
E, de outra maneira, a população, ao acessar nossos dados, ao acessar as publicações, elas podem embasar seus próprios estudos, né, que caso estejam fazendo, ações também, projetos. Esses estudos, portanto, subsidiam ações públicas e privadas também aqui no município. É uma forma assim, eu acho que vocês transformam dados em informações, né? Porque esse é o trabalho da pesquisa. E eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente também como funciona essa aferição de indicadores socioeconômicos relacionados assim, a questões. Tem várias coisas, né? São questões demográficas, econômicas, de saneamento social, emprego, trabalho, etc. E como que são utilizados esse levantamento de dados? Não é só dentro da universidade, né? Inclusive, você citou os sindicatos. Fala um pouco mais para a gente assim, sobre o uso desses dados na sociedade em geral. Bom, em relação aos dados, dentro dos grupos de pesquisa que o CEPS tem, né? Quero enfatizar que, primeiro, a gente tem dados primários, né? Ou seja, tem dados que é o próprio CEPS que colhe, que são os dados de preço que compõem o IPC. Que é importante enfatizar porque já é uma pesquisa com mais de 40 anos de institucionalidade. É uma pesquisa que ela se diferencia bastante no cenário nacional, porque você tem, no Brasil, né, nós temos indicadores de preços, né, índices de preços nacionais, e nós temos índices de preços em algumas cidades. Em geral, essas cidades são capitais, elas são metrópoles. Uberlândia tem esse índice de preço que é coletado e calculado e divulgado mensalmente pelo CEPS há mais de 40 anos, que é um índice de preço muito importante. E os índices de preço são muito importantes porque eles permitem atualizar valores monetários, né, ao longo do tempo, né, atualizar o preço, também permite que você faça contratos, né, baseados nesses índices de preços, né, para você indexar contratos, né, para você não perder o valor desse contrato ao longo do tempo. Permite que você faça comparações de valores ao longo do tempo, né? O quanto que vale um salário hoje, há 20 anos atrás, né? Então, os índices de preço, eles permitem que a gente comparem as coisas no tempo. Para calcular o tal do poder de compra, né? Sim, para a gente ter a noção de poder de compra. As outras áreas do CEPS, ela trabalha, aí é bem exatamente o que você mencionou. Nós pegamos os dados e tentamos transformar em informações, né? Então, de mercado de trabalho, demografia, comércio exterior, são áreas que nós não produzimos essas informações. Nós pegamos registros administrativos, né? Ou outras pesquisas, principalmente do IBGE, e a gente trabalha com os dados para a nossa região. E aí, para cada área, ela tem utilidades diferentes, né? Então, por exemplo, no mercado de trabalho, permite que o cidadão uberlandense, por exemplo, compare o quanto que ele está ganhando ao longo do tempo, né? Os salários de admissão permite que ele tenha noção, por exemplo, na comparação de salário de admissão com salário de demissão, o que é um ganho médio de salário ao longo do tempo que você está no seu emprego. E também permite ele observar, né, ou ela, né, o cidadão, o quanto que o mercado de trabalho em Uberlândia ele está aquecido, né? Se ele tem uma grande probabilidade de encontrar emprego, caso ele procure, né? Agora, por exemplo, já um caso de um comércio exterior, permite as pessoas observarem, né, também empresários e a prefeitura, né, quais são os setores que estão conseguindo produzir de forma competitiva o suficiente, né, para estar conseguindo exportar, né, e quais os setores que estão conseguindo atrair maior renda, né, para a cidade através das exportações. Você comentou que já são mais de 40 anos de história, né? Quase 5 décadas. E eu queria perguntar para vocês, como foi esse processo de contemplação de diferentes áreas de pesquisas, né? Inicialmente foi com o IPC, né, que o CEPS começou, e depois como foi contemplando essas outras áreas aí de pesquisa? Então, nós fomos agregando outras áreas de pesquisa, outras linhas de estudo, a partir da qualificação dos pesquisadores do CEPS, né? Nós antes coletávamos vários indicadores, né, que hoje não coletamos, até porque nós entendemos que a especialização dos nossos trabalhos nos levou, então, a coletarmos informações naquilo que a gente tinha maior expertise, né, assim, maior conhecimento. Então, alguns indicadores que coletávamos, por exemplo, sobre educação, saúde, a gente entende que outras unidades aqui da UFO fazem isso e fazem muito bem.
Então, nós ficamos aí com os indicadores ligados a alguns indicadores sociais ainda, né, e também indicadores econômicos, surgindo, então, a partir dessas qualificações de mestrado e doutorado dos pesquisadores. Eu acho que a partir daí a gente pode mudar um pouquinho agora para falar um pouco da linha de pesquisa, né? A gente já falou aqui sobre os estudos que a CEPES realiza e agora a gente pode especificar uma delas. A área de comércio exterior está relacionada ao comércio internacional de Uberlândia e região. Fala um pouco da importância dela. Você já falou da questão, né, dos dados que vocês trazem e passam para a nossa realidade, mas o quão importante, você pode exemplificar da gente trazer isso para cá? Bom, as pesquisas que vão ser publicadas, que são publicadas, né, na área de comércio exterior, ela detalha, né, quais são os produtos que a região está conseguindo exportar e quais são os valores que a região consegue captar, né, através dessa exportação. Então, é uma informação que ela, ao longo do tempo, né, conforme você vai observando os dados, né, você consegue perceber se a região ela tem alguma especialização produtiva, você consegue perceber também se a região ela está se tornando um player maior, né, tá ganhando participação, né, ao longo do tempo, ou se ela está diminuindo, né. Por exemplo, se você percebe que Uberlândia consegue exportar bastante grãos, né, soja, por exemplo, e percebe que ao longo do tempo está diminuindo, né, a participação dos grãos que a Uberlândia exporta no Brasil, surge uma questão, né, o porquê que isso está ocorrendo, né? Não é o que está ocorrendo, né? Uberlândia vem indo muito bem nas exportações, mas aí também surge a questão, né, do porquê que está aumentando as exportações. E aí que vocês entram novamente. E outra área de pesquisa no CEPES é o saneamento, né? Ele é o mais recente? Sim, recente. A área de saneamento é mais recente. E como que são esses estudos? Como que é o acompanhamento dos serviços desse setor? Bom, a área de saneamento, os trabalhos eles têm tentado apresentar, né, o cenário dos serviços de saneamento, né, que são abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, mais drenagem de águas pluviais, nos municípios da região de Uberlândia, de Uberaba e de Patos de Minas. Os estudos eles tentam acompanhar o acesso, né, a quantidade de pessoas que têm um acesso e a quantidade de pessoas que não têm, né, tanto desses serviços, e também outros direcionamentos, né, outros serviços que são complementares, né? Por exemplo, a disposição final do esgoto que é coletado, ou a disposição final dos resíduos sólidos, né, que são coletados. E aí, através desses indicadores, é construído um ranking para comparar os municípios. Em uma outra publicação também foi estimado, né, o montante necessário, né, para universalizar, né, para que toda a população dos municípios dessas regiões ela tivessem acesso a todos os serviços, né. Lembrando que Uberlândia é referência em saneamento, né? A gente sabe que ainda tem áreas que ainda não são contempladas, mas aí Uberlândia é referência em saneamento e graças também a muito trabalho, muita pesquisa, né? E agora a gente podia falar um pouquinho do mercado de trabalho. Como que o estudo do mercado de trabalho é feito no CEPES? Nós, no Observatório de Trabalho, nós trabalhamos, então, com dados secundários, que são dados disponibilizados para o público, né? E alguns desses dados a gente também tem que trabalhar com a base em microdados, que aí são informações que são públicas, mas precisam de um grau de especialização para serem extraídas. E de que base de dados a gente está falando? Nós coletamos dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e também do novo CAGED, que se refere ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Ambas as bases de dados são disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho. Também trabalhamos com o que é disponibilizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, do IBGE. Então, são informações que nós extraímos mensalmente, também com uma regularidade quadrimestral para boletins, para informativos, né? E aí fazemos recortes regionais, local e também por temática, né? Por exemplo, mulher no mercado de trabalho, dividindo aí também por
raça, cor, às vezes, né? Ou também analisando pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, a depender do estudo que a gente esteja fazendo no momento, a gente extrai dados daí. E também já fizemos pesquisas primárias, indo a campo, né? E coletando informações junto à população de Uberlândia sobre as condições de trabalho delas, juntamente com outros indicadores. Esther, e quando a gente fala das pesquisas populacionais, recentemente a gente teve uma perda bastante significativa no CEPS, né? Eu queria que vocês falassem como que está a condução dessa linha de pesquisa lá no CEPS e quais são os planos aí, né? Expectativa para o Censo 2022, né? Que está previsto para o lançamento em abril. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, como estão essas expectativas, né? Essa ansiedade aí pelos novos números, né, que todos os trabalhos estão sendo realizados com base no último censo, né, que já faz aí um tempinho. Então, Quase 12 anos, né? Sim. Então, queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Então, a linha de pesquisa demografia, ela era capitaneada pelo economista e demógrafo Luiz Bertolucci, né, que infelizmente nos deixou no ano passado, né, assim, desculpa. E ele ficou doente, né? E em novembro ele faleceu. Então, assim, é uma área que é muito difícil. Então, toma uma água e a gente tem imagens aqui do o Elber professor completa. Bertolucci. A área de demografia, né? O Luiz, ele atendia ela fazendo projeções das populações municipais, sempre encaminhou esses estudos para as prefeituras, porque é importante, a gente vou aprofundar isso mais na frente, né? Mas as projeções populacionais, né? Elas importam muito porque elas vão determinar recursos que as prefeituras vão receber, né? Através do Fundo de Participação Municipal. Então, o Luiz conseguia fazer essas projeções, né? Fazia com metodologia adequada, para já passar para as prefeituras, né? Para as prefeituras conseguirem se organizar e conseguirem também ter noção, né, do quanto que os municípios tenderiam a crescer, né, ao longo do tempo. Além disso, né, também estava na área de demografia, outras pesquisas sobre características da população, né? Uma pesquisa que o Luiz acabou coordenando, né, e que é uma pesquisa que o CEP se orgulha bastante, é uma pesquisa sobre a população PCD, né, pessoas com deficiência em Uberlândia, que foi uma pesquisa realizada em 2 momentos, né, em 2 anos, né, ou seja, teve característica longitudinal, né, que você pode acompanhar a pessoa ao longo do tempo. E essa pesquisa, ela foi muito útil para as associações de Uberlândia, né, de pessoas com deficiência, para eles advogarem a favor de direitos. E essas associações já, inclusive, retornaram, né, para o Luiz, né, deram feedbacks, né, de que conseguiram efetivamente obter direitos em Uberlândia, né, devido aos resultados da pesquisa, né, que é uma dimensão muito importante da pesquisa social, né, e econômica, é que ela pode ser e ela deve ser utilizada, né, para tentar transformar as instituições, transformar as regras, né, transformar as leis, para que melhore o funcionamento da sociedade, né? Melhore a alocação de recursos, melhore a forma que dê mais funcionalidade, né, à nossa sociedade. Pode falar, só Esther, interrompendo você um pouquinho. E aí, só para destacar, é muito importante isso que o Elber colocou, né, sobre essas pesquisas que a gente fez, porque elas trazem informações que o censo não traz, dado que elas trazem uma riqueza, né, de perguntas ali, de dados que são voltados para a demanda específica de conhecer aquela população, né? Embora o censo demográfico traga informações, quesitos sobre a pessoa com deficiência, a exemplo do que essas pesquisas também objetivavam, não é objeto do censo fazer, né, trazer informações só sobre a pessoa com deficiência. Então, quando nós fomos chamados para fazer esses estudos, em 2004 e 2008, foi para conhecermos a população com deficiência unicamente, né, nas suas demandas, nas suas dificuldades, né, na cidade. E como o Elber colocou, depois da pesquisa de 2004, nós verificamos em 2008 que os resultados da de 2004,
em muito contribuíram para melhoras na cidade, né, com adaptações na cidade para a população com deficiência, né? Então, aí a nossa defesa de termos pesquisas intercensitárias. Então, entre um censo e outro, nós temos pesquisas para o município, né, que tragam informações sobre a população com maior detalhe. Então, Que semente plantada, hein? Pois é. Então, só para quem tá nos acompanhando ter conhecimento, né? O economista Luiz Bertolucci Júnior faleceu no dia 18 de novembro de 2022. Foram 35 anos dedicados à Universidade Federal de Berlândia como pesquisador em economia e demografia. Ele era ex-coordenador e um dos pesquisadores da equipe do CEPS. Então, eu queria que vocês falassem como que está sendo a condução dessas pesquisas agora, né? Como que vocês estão planejando isso? Então, é um desafio, né? Nós vamos trabalhar, sim, os dados do censo à medida que forem disponibilizados. Acredito que deve estar o IBGE também trabalhando para disponibilizar o mais rápido possível, né? Agora, claro que a gente enfrenta o desafio de não termos um demógrafo entre nós, né, para analisar. O Luiz era uma referência em termos de estudos locais e regionais na área de demografia, fazia estimativas, né? Então, tinha mestrado e doutorado na área, né? Então, a gente vai procurar fazer alguma coisa, né, lembrando do legado que ele deixa, né, tendo muitos trabalhos dele como referência, mas não deixa de ser um desafio para nós trabalharmos aí o que ele fazia. E a gente também pode falar, vocês consideram que a pesquisa de preço é a mais importante que o CEPS realiza hoje? O desenvolvimento da pesquisa mensal de preço? Vocês podem falar para a gente um pouco mais sobre como ela funciona? Bom, eu considero que é a pesquisa que estruturou o CEPS, né? Ela é a pesquisa de começo, é a pesquisa que aloca hoje a maior quantidade de pessoal, né, que está dentro do CEPS. E mais conhecida, né? É a pesquisa mais conhecida. E as demais linhas, elas estão correndo atrás para estabelecer o mesmo nível de padrão, né? O mesmo nível de padrão, de qualidade, né? Também de continuidade dela, né? E ela é uma pesquisa de preço que atende os melhores padrões, né, de pesquisa de preço, né? Tem um cadastro amplo, né, na cidade, né, dos pontos comerciais, né, que você liga para eles ou vai pessoalmente, né, de acordo com a característica, e coleta esse preço. Mais de 500 informantes, né? São mais de 500 informantes. Sim. E essa pesquisa, ela é bem coletada, inclusive durante a pandemia ela não teve interrupção. Durante a pandemia houve adequações, né, para conseguir manter ela funcionando e conseguimos manter ela funcionando durante todo o período. Uma curiosidade, vocês já devem ter assim, um vínculo, um prestígio muito grande diante desses informantes, né? Vocês são bem acolhidos, o pessoal já está, dá determinada data do mês, eles já sabem, o CEPS vai ligar, se vocês não ligarem, eles ligam perguntando, está atrasado, como é que é? Vocês já têm esse vínculo com o pessoal que fornece esses dados? Então, Adriana, é assim, nós temos os coletadores de preço externos, né? Temos coletadores de preço interno. Ou seja, tem informantes que é preciso ir pessoalmente. Aliás, muitos, né? Tem que ir pessoalmente, então os coletadores têm um contato direto com eles e são bem recebidos, né? A gente, inicialmente, como que a gente faz? A gente entrega uma carta mostrando a importância do IPC, a importância daquele estudo, né? Também garantindo o sigilo das informações, ou seja, nenhum informante é identificado, né, em momento algum. Nós trabalhamos somente com o preço que ele passa. Então, essa confiança do informante para com a pesquisa é fundamental, né? Senão não acontece. E a gente sempre está agradecendo eles pela colaboração, porque é uma colaboração voluntária. A gente sempre enfatiza que eles estão nos ajudando a trazer esse índice para o município, né? Que, como o Elber falou, Uberlândia é um dos poucos municípios de interior que tem o cálculo de inflação, né? E esses informantes também recebem as informações, né, sobre o índice. E temos também a coleta por telefone, né? Nós, pesquisadores de outras áreas, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco esse trabalho, porque na pandemia,
porque nós não podíamos colocar, os coletadores não podiam fazer coleta presencialmente, a não ser naqueles pontos essenciais e que não era possível substituição por telefone, né? Mas então nós redistribuímos as tarefas entre nós e nós também fizemos a coleta por telefone. Então foi uma experiência muito interessante, porque nós não trabalhamos com IPC, né? Mas conhecemos então os informantes, explicamos a importância, né? Reafirmamos como que o trabalho deles também é importante para nós. Então, é gratificante tê-los conosco, contribuindo para o cálculo desse índice. E vocês comentaram um pouquinho da questão da pandemia, né? Desde a existência do CEPS aí, passou pela história da ditadura militar, lançamento do real, da moeda real, né? Inclusive, Esther, você tinha comentado nos bastidores que na época que você entrou estava sendo esse lançamento do real, né? Sim. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão da história e desses grandes marcos aí na história, né? Como que isso afeta as pesquisas econômicas e sociais. Então, porque na economia nós precisamos acompanhar o que está acontecendo em nível macroeconômico, né, em termos de economia brasileira, em termos de economia internacional também, porque tudo isso impacta nos números, né, impacta a nossa vida como um todo. E como que a gente pode traduzir esse impacto em termos de número para as pessoas, né? Então, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo. Então, por exemplo, o nosso colega que trabalha com comércio exterior, ele precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado internacional, né, em termos de demanda e oferta de produtos, porque isso impacta todo o nosso comércio também internacional aqui, né? Exportações, importações. E a mudança do plano econômico, né, do plano da moeda, né, quando aconteceu, em 94, foi justamente no mês que eu ingressei na UFO. Então, foi a primeira reunião da qual eu participei, foi uma reunião de equipe, em que os economistas estavam discutindo como iam trabalhar com o índice de preço ao consumidor com aquela mudança de moeda, né? Eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu queria trabalhar. Que coisa interessante discutir isso, que importante, né, discutirmos isso. E a gente, então, sabe que aquilo que acontece impacta nos estudos porque nos leva a tentar compreender o que está acontecendo, né? Por que aquilo está impactando e de que forma os números e a nossa vida, em particular, né? A gente teve aí, recentemente foi lançado o boletim do terceiro quadrimestre de 2022, referente a emprego em Uberlândia. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. A cidade de Uberlândia apresentou um saldo positivo na criação de emprego nesse período, né, que foi de 2.106 vagas. Porém, esse número é 55,97% menor do que foi apresentado no mesmo período em 2021. Por que vocês acham que isso aconteceu? Então, o Elber elaborou esse boletim. Eu vou deixar para ele. Bom, esse aí demonstra bem a importância da gente fazer acompanhamento do mercado de trabalho, né? Eventualmente, uma primeira notícia, né, tem um aumento de vagas, né, ela é uma excelente notícia, mas à medida que a gente observa também no tempo, né, a gente vê que, eventualmente, isso está menor do que num período anterior. O que tem acontecido no Brasil hoje, né, é que a gente está com desaquecimento da demanda, né, a gente está com desaquecimento do mercado de trabalho, em grande parte devido a altos juros, né, que nós estamos tendo, né, que em termos reais, né, são os maiores juros do mundo, e que ele tem o objetivo de controlar a inflação, né, trazer a inflação para o centro da meta, mas para isso, né, para trazer a inflação para o centro da meta, né, precisa desaquecer a economia, e uma das consequências disso é uma menor geração de emprego. Um ponto interessante dessa pesquisa é justamente isso, né, a forma que ela é divulgada. Até porque uma pessoa poderia pegar esse dado e fazer uma manchete, né? No terceiro quadrimestre de 2022, Uberlândia teve mais de 2.000 vagas. Da mesma forma, outra pessoa poderia ir lá e fazer uma manchete que foi 55% menor do que o ano anterior. Então, uma coisa positiva, outra negativa, né? Então, eu pergunto para vocês, como fazer a leitura correta, né, das pesquisas publicadas pelo CEPS,
Como que a pessoa deve fazer essa leitura para não cair nesses erros, né? Saber de todo o contexto ali para não apresentar um fato isolado e dar como certo, né? Bom, no CEPS a gente tem a boa prática, né, de sempre contextualizar as informações, né? Então a gente publica as informações, geralmente sempre nós contextualizamos elas e também nós sempre calculamos em 12 meses ou em comparação ao mês anterior, em comparação ao mesmo período do ano anterior ou em comparação ao mesmo período em vários anos, né? A gente sempre adota a melhor prática da área, né? Então, é porque cada área costuma ter uma prática, né? Então a gente sempre está adotando a melhor prática da área. Esther, eu sei que dentro da pesquisa de mercado de trabalho, você também pesquisa especificamente a questão das mulheres, né? Recentemente a gente teve uma pesquisa em referência ao Dia Internacional das Mulheres, não é isso? Isso. Nós divulgamos um informativo sobre mulheres no mercado de trabalho formal em Uberlândia. Então, por que mercado formal, né? Como eu disse, nós trabalhamos com os dados dos registros administrativos disponibilizados pelo Ministério da Economia, né? Que é RAIS e Novo CAGED. Esse nós trabalhamos com RAIS. Então, nós sabemos que 40% da população ocupada hoje está no mercado informal, mas nós não temos em Uberlândia uma pesquisa ainda que mapeie, que nos mostre como está esse mercado formal, né? Então, trabalhamos com dados do mercado, não sabemos o dado do informal, né? Trabalhamos com os dados do mercado de trabalho formal. No caso do informal, a gente poderia ter esses dados com o censo, é isso? O censo traz, né? Vai trazer alguma coisa, vai trazer, então, sim, dados, né? Só que, veja, o censo é de 10 em 10 anos, né? Uhum. Então, como mapear isso? Periodicamente, esse mapeamento. A gente tem com a PNAD contínua do IBGE, esse mapeamento para Brasil e regiões metropolitanas, mas não temos para Uberlândia. Então, assim, em Uberlândia, a gente sempre tem a demanda, né, ou a pergunta de como que está o mercado informal, qual a taxa de desemprego, e a gente sempre enfatiza a importância de termos uma pesquisa, né, pesquisa sobre isso, porque não temos ainda, né. Sobre as mulheres no mercado de trabalho, nós pegamos o último dado disponível, em 2021, que mostrou que 46% dos vínculos empregatícios ativos no mercado formal em Uberlândia correspondiam às mulheres. Elas estão principalmente na administração pública. 72% dos vínculos na administração pública são ocupados por mulheres. Na construção civil, por outro lado, apenas 11%, porque ainda é uma área muito de ocupação masculina, né? Agora, o desafio que persiste é a desigualdade salarial. Em média, as mulheres ganharam, em 2021, ganharam cerca de 20% a menos que os homens. E se nós pegarmos, né, a mesma escolaridade, por exemplo, ensino superior, e o mesmo número de horas trabalhadas, 40 horas, elas ganharam, em média, R$ 1.500 a menos que os homens. Então, a desigualdade ainda permanece entre a desigualdade salarial, infelizmente, né? Um desafio que a gente precisa vencer, né? Precisa de muita pesquisa, de muita força, muita consciência também de que trabalho é trabalho, né, gente? Sim. A gente podia falar um pouco agora de um outro levantamento recente, que foi a publicação do Boletim de Comércio Exterior da região intermediária de Uberlândia e Uberaba, né? Foi feito em dezembro de 2022. Em Uberaba, as exportações da região foram de 3,36 bilhões, 10% a mais que no ano anterior. E na região intermediária de Uberlândia, né, chamada aqui RGINT, né? De dezembro de 2022, as exportações foram de 2,94 bilhões, sendo 54,23% superior ao 2021. Acho que aqui os dois levantamentos são positivos mesmo, né? E todos os anos tem uma série histórica desde 97, né, que está acontecendo esse crescimento. Então, é uma área assim, que a gente pode apostar que nos próximos anos pode ser uma referência para melhorar o cenário econômico do país? Foi engraçado, eu vou fazer um comentário anterior, porque essas regiões intermediárias, né, elas correspondem ao que anteriormente, antes de 2017, era chamado de Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Porque o IBGE ele fazia uma divisão territorial, né, que era de micro-regiões e meso-regiões.
E aí, por diversas questões, né, principalmente por desenvolvimento desses municípios, desenvolvimento da interação entre esses municípios, o IBGE ele trocou essa metodologia de divisão, né, do território. E aí passou a chamar de regiões intermediárias, né, e regiões imediatas. Então, só para situar quem está nos escutando, né, essas regiões intermediárias de Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas é o que nós costumamos chamar ainda, né, de Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Sim. Bom, sobre o comércio exterior, você quer... Lembrando que os dados que são utilizados são os dados do Ministério da Indústria, né, e Comércio, MIDIC, né, são dados também secundários que são captados, então, com esse recorte, né, geográfico. E é mais uma dimensão da dinâmica socioeconômica da região, né. As exportações, de fato, elas são muito positivas, como você falou, né, como a Adriana colocou aí, com destaque para alguns produtos, principalmente, a depender da demanda externa também, no caso das exportações, né? O que chama atenção, eu acho interessante, quando as pessoas quiserem acessar os boletins que estão disponíveis, inclusive hoje um foi divulgado, que é sobre a região intermediária de Patos de Minas, está bem quentinho, está sendo divulgado aí no Comunica hoje, ou por esses dias, né? Mas, enfim... o que eu quero dizer é que quando vocês acessarem, né, quando as pessoas quiserem acessar, elas vão ter lá uma tabela que mostra também o quão desenvolvido, o quanto de tecnologia tem o produto. E aí eu acho importante a gente dizer que, chamar a atenção, que às vezes, quando a gente olha os dados de exportação, daí a importância da gente qualificar os dados também, quando a gente olha que as exportações estão aumentando, a gente precisa saber também quanto de tecnologia tem esses dados, né? Esses produtos nossos. Nós estamos exportando mais o quê e importando mais o quê, né? Porque, às vezes, nós estamos exportando muito, mas produtos com baixo valor agregado. E importando muito, produtos com alto valor agregado. Portanto, pagando muito mais do que recebendo, né? Aí a conta não fecha do nosso lado. Então, a gente precisa enfrentar o desafio, né, de também desenvolvermos o país para maior produção de produtos que tenham mais tecnologia, maior valor agregado, né? E no CEPS também, né, o carro-chefe, o IPC, é lançado mensalmente, né? Todos os meses o pessoal pode estar acompanhando essas publicações lá no site do CEPS, ceps.uf.br, aliás, ier.uf.br/ceps. Sempre tem os balanços anuais também, né, ao final do ano. E um dado muito importante que vai dentro dessa pesquisa é a questão do salário mínimo necessário, né, Esther? Você estava comentando um pouquinho a respeito da questão do salário das mulheres em comparação dos homens e tal. E sempre, né, nesses levantamentos, esse salário mínimo necessário fica ali em torno da casa dos 5 mil reais, né? Considerando que seja para a manutenção de uma família constituída por 2 adultos e 2 crianças ou somente por 3 adultos, né? Eu queria perguntar para vocês, como que é feito esse cálculo para chegar nesse número? Esse salário mínimo necessário um dia pode se tornar realidade para muitas famílias e por que isso não acontece? Então, o cálculo do salário mínimo necessário, ele parte do cálculo da cesta básica de alimentos, né? Que são produtos, então, da pesquisa mensal de preços. A cesta básica de alimentos é composta por 13 produtos. Ela tem a sua definição de produtos e quantidade dada pelo Decreto-Lei de 1938, que é o mesmo, é o Decreto-Lei número 399, de 30 de abril de 1938, é o mesmo que regulamenta o salário mínimo no Brasil. Então, de onde que vem esses produtos? Vem desse decreto, né? A cesta básica ela é calculada para a alimentação de uma pessoa de renda baixa. E aí, considerando 3 pessoas, como você mencionou, né? Para o salário mínimo necessário, 3 adultos ou 2 adultos e 2 crianças, pegando que 2 crianças, então, ali alimentam-se como um adulto, a gente pega o valor da cesta básica, multiplica por 3, né, e acha um determinado valor. Vamos supor que vou pegar aqui o último valor da cesta básica foi 680. Nós achamos aí em torno de R$ 2.041 para 3 adultos referente somente à alimentação. De acordo com uma pesquisa, essa metodologia toda é do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos,
de estatísticas e socioeconômicos, né? Então, esse valor para 3 pessoas, segundo o DIEESE, corresponde a 35% do consumo da família com alimentação. Mas o salário mínimo, ele não é só para alimentação. Segundo a Constituição, ele tem que ser usado para a pessoa se alimentar, para a família se alimentar, pagar habitação, transporte, lazer, educação, etc., né? Então, se 35% equivale à alimentação, o restante, né, para dar 100%, a gente faz o cálculo, então, uma regra de 3 e chegamos ao salário mínimo necessário de, então, no último mês, 5.717. É uma meta, né, que a gente pode vislumbrar como sendo necessário para cumprir o preceito constitucional, né? Nós não chegamos a isso ainda, estamos distantes. Embora tenhamos agora a retomada da política de valorização do salário mínimo, né, que foi interrompida no governo anterior, né, não foi renovada, na verdade, né, ela venceu em 2019, não foi renovada, e a proposta desse novo governo é retomar a política de valorização do salário mínimo, ou seja, termos um reajuste do salário mínimo para além da inflação. Ainda assim, a gente está distante da meta, né? Dessa meta aqui de salário mínimo necessário, né? Eu acho importante, às vezes, né, Matheus? Porque, para muitas pessoas, elas não veem, está falando de cesta básica, acha que é só o alimento, mas não é, né? É importante você setorizar tudo aí para a gente bonitinho, para entender que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Esther, uma coisa interessante também, que a gente estava falando nos bastidores, é que esse salário mínimo necessário a gente não pode dizer que é o mínimo para sobreviver, né? Qual que é essa diferença aí? É o mínimo para quê? Para ter acesso? Não seria para sobrevivência, não é isso? Para não morrer de fome. Bom, na linha que a Esther acabou de explicar, né? Esse salário mínimo, ele é um salário mínimo que contempla a cesta básica, né? Composta por 13 itens, que se pressupõe uma alimentação adequada, né, para o trabalhador. E mais outro quase 60% a mais, né, advindo de outros produtos, né, que podem estar aí, né? Então, transporte, moradia, né, roupas, lazer, né? Já a discussão, por exemplo, de mínimo para sobreviver, ela é uma discussão que ela vai tangenciar, né, as discussões sobre pobreza, né, que são linhas de pobreza, linhas de extrema pobreza. Então, se tornaria impreciso, né, do ponto de vista econômico, né, acadêmico, colocar o salário mínimo necessário, né, nesse cálculo como um indicador de mínimo para sobreviver, né. E outro esclarecimento que eu acho que é importante, né, para quem está nos acompanhando é em relação à cesta básica. Às vezes a pessoa escuta aqui a gente falando, pensa, mas no mercado é 150, é R$100. Por que as do CEP sempre ficam ali na base dos 600? Qual que é essa diferença? Só para ficar bem claro. Uhum. Você quer explicar? Posso. No mercado, né, a cesta básica que a gente encontra no mercado, ela é uma cesta, né, que é uma decisão comercial do estabelecimento, né? O estabelecimento, cada mercado, ele pode montar a cesta básica do jeito que ele preferir. Então, ele pode selecionar os produtos e as quantidades dos produtos, né, da forma que ele quiser, inclusive pode parte daí, né, até decisões empresariais, né? Eventualmente o mercado ele pode falar assim, olha, eu quero uma cesta que custe no máximo R$200, porque eu acho que mais de R$200 as pessoas não vão comprar, né? Então, ali é uma decisão empresarial, né, a decisão comercial como montar essa cesta básica. No caso da cesta básica que o CEPS calcula, ela é uma cesta básica que ela foi definida em decreto naquele período, né, de acordo com necessidades nutricionais, né, para que um trabalhador conseguisse viver ao longo de um mês, né? Então, e aí considerando produtos, né, a gente tem uma lista aqui, né? Então, os produtos são arroz, feijão, farinha de trigo, batata, tomate, açúcar e as quantidades determinadas de cada um desses produtos, né? Então, nessa cesta, que provavelmente é uma cesta bem maior do que a cesta que nós encontramos empacotada, né, nos mercados, ela acaba ficando mais cara do que a do que encontramos em mercados, né?
Certo. Acho que é importante a gente citar aí também nessa questão a importância de as pessoas estarem de portas abertas para receber os recenseadores, né? Principalmente a gente teve aí um cenário muito preocupante, né? Que as pessoas não estavam recebendo os recenseadores, e isso é fundamental, né? Para que a gente tenha esse panorama real da situação do país. Eu acho que isso determina para qual setor a cidade necessita de mais investimentos, né? Então, é importante para a população receber os recenseadores e, principalmente, os dados que chegarem para vocês, né, depois desse censo, vão ser muito úteis também para os CEPs desenvolver as coisas que vocês precisam desenvolver aqui dentro, né? Sim, eu vou falar um pouquinho, mas o Elber complementa. É fundamental que a população entenda a importância do censo demográfico. É a principal, eu acho que eu posso dizer isso, acho que é a principal pesquisa que nós temos no país. E ela é muito bem feita, né? Assim, por um órgão que tem história para contar, né? Muita história em delineamento de pesquisas e no censo demográfico. Por quê? Porque o censo ele é a única pesquisa que vai casa por casa no Brasil inteiro, né? Com questionários, um questionário, né, mais amplo, que é o da amostra, que então vai para algumas casas, né? Mas tudo estatisticamente calculado, e o questionário do universo. O censo traz informações fundamentais para nós olharmos e conhecermos a realidade onde vivemos. Não tem como, eu até vi uma comparação de um analista, né, que ele falou, olha, não tem como você fazer políticas públicas sem dados sobre a realidade, dados atuais e dados confiáveis. É como se o propositor da política, o governo e deputados, né, quem faz política pública, estivesse completamente cego, no escuro, tentando acertar. Então, nós precisamos dessas informações, né? Eu recebi a recenseadora, assim, primeiro que eu estava perguntando, quando é que vem na minha casa? E quando chegou, ela até se assustou, porque eu recebi com tanta festa. Não, e eu também, eu queria cair nesse mais amplo, né? O meu foi o básico. Eu falei, moça, não tem como fazer o outro comigo também, eu também caí no mais amplo. O mais amplo, o IBGE aplicou apenas em 11% das pessoas, né? E aí, depois, com estatística, você extrapola isso para o universo. Mas eu queria enfatizar que o censo demográfico, né, responder o censo demográfico, ele é a oportunidade de ser visto, né, pela política pública. Então, a sua realidade, né, ela vai ficar exposta através do censo demográfico, que não se tem no Brasil outras oportunidades de se colocar, né, de mostrar quais são as suas características, né, a sua característica individual, a sua característica familiar, domiciliar, de emprego, numa política pública que não seja o censo demográfico, nesse nível, né, de nível de setor censitário, de município, não se tem nenhuma outra pesquisa de abrangência nacional que importa isso. Então, por exemplo, eventualmente, mulheres com filhos, né? Através do censo, a gente consegue saber quantas mulheres tem a cada setor censitário, a quantidade de filhos que tem, a idade desses filhos, a quantidade de crianças que tem. Isso permite, por exemplo... Mulheres chefes de família. Mulheres chefes de família. Isso permite dimensionar, por exemplo, a quantidade de creches que essa região precisa. Se você pensa assim, por exemplo, então mulheres que são chefes de famílias. Se você tem principalmente mulheres que são chefes de famílias do que mulheres que estão numa composição familiar que tem outra pessoa para auxiliar ela, você também precisa pensar o quanto que é importante você ter creches em período integral. Exatamente. Então, o censo, ela recebeu o censo, né, respondeu o censo, é a oportunidade de colocar a sua demanda social, a sua demanda pública na política pública. Então, a gente pode dizer que o principal objetivo aí do censo é definir essas áreas prioritárias de investimento, né? E também falando um pouquinho dessa questão das políticas públicas que vocês mencionaram e também da pesquisa, Esther, que você estava comentando das mulheres no mercado de trabalho, né? Nessa busca de igualdade e de direitos e tudo mais, eu queria perguntar para você, como que as pesquisas econômicas e sociais ajudam nessa conquista de direitos, né?
como que é esse processo e como que elas cumprem essa função, né? Eu acho que parte do que o Elber estava falando também, do que a gente está apontando, primeiro você tem que conhecer, né? Conhecer aquela realidade, e isso se faz por meio das pesquisas, por meio das informações, né? Claro, a vivência, né? E faz com que a defesa seja maior. Mas é fundamental você ter, então, esse embasamento para ir atrás dos direitos, né? Para ir atrás de agentes que podem mudar essa realidade, né? No nosso município, poder público municipal, vereadores, né? Nós temos também, por exemplo, às vezes, demanda de vereadores que vêm até nós querendo conhecer a realidade, saber, levantar dados, né, sobre Uberlândia, sobre determinado extrato da população, para eles também terem embasamento para as suas demandas, seus projetos de lei ali, né? Então, a população em geral também precisa disso, né? Quando a gente deu o exemplo das pesquisas sobre pessoas com deficiência, eu coordenei uma delas, a de 2008, e eu me lembro bem que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, alguns membros, né, ali, os representantes, diziam o seguinte: olha, nós temos a vivência do que nós experimentamos, temos também algumas informações, mas nós precisamos dos dados para colocar debaixo do braço, né, e irmos reivindicar os nossos direitos. E, Esther, no CEPS também são lançadas expectativas, né? Que nem do IBGE, das pesquisas populacionais, também existem as pesquisas ali que demonstram essas expectativas para o que vai acontecer. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, como são traçadas, né, essas expectativas, e com o lançamento aí previsto do IBGE para esse mês de abril, eu queria que vocês falassem quais são essas expectativas, o que a população pode esperar desse censo, o que deve vir por aí? Então, o censo vai trazer informações muito importantes que a gente está esperando já há algum tempo, né? Porque são informações que só o censo demográfico traz, como, por exemplo, o cálculo da esperança de vida, né? Como que está a questão também do envelhecimento da população. Nós vivemos em franca transição demográfica, né? Já há algumas décadas, e como que está isso, se está acelerado ou não. Também informações sobre migrações internacionais, migrações internas. Também, isso são informações trazidas somente pelo censo, e elas são muito importantes, porque nós já percebemos mudanças, né? Quando a gente anda pela cidade, quando a gente vê o país em si, a gente está também vendo as mudanças acontecerem. Então, o censo nos mostra em dados essas mudanças que vêm acontecendo desde 2010. Principalmente por conta da pandemia, né? Que foi algo assim que a gente não tinha vivenciado, né, dessa forma. Então, acho que agora a gente deve esperar assim, realmente com muita ansiedade para ter esse retrato desse nosso Brasil pós-pandemia. Exatamente. Esther, outra questão também, falando em expectativas, né? Sempre quando perguntam a população de Uberlândia, tem pessoas que falam, quase 1 milhão. E justamente essa foi um dado, né, lançado pelo CEPS, que existe essa previsão de Uberlândia chegar a 1 milhão de habitantes em 2044. Ou seja, em menos de 20 e poucos anos, né? Vocês acham que o censo vai chegar nessa previsão mais cedo, mais tarde? Porque já faz um tempinho, né, que foi lançado esse dado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, o número de pessoas aqui na cidade. Há quem quisesse que fosse agora, né? Mas não é. As estimativas já mostravam que não chega de forma alguma a 1 milhão, né? Mas, assim, nós temos percebido, a gente tem que ver as tendências também nas estimativas, na própria transição demográfica, né? Tem tido menos nascimento, porque você tem uma diminuição da fecundidade, também da natalidade, né? Você tem uma maior expectativa de vida na população, então você tem um processo de envelhecimento da população. Então, por aí não seria o crescimento, né? Um crescimento populacional por aí. Talvez, aí a gente tem que olhar como que tem se comportado a variável migração. Será que tem vindo muitas pessoas para Uberlândia? Só o censo pode nos dizer, né? Para a gente ver se por aí a cidade estaria crescendo mais ou menos.
E para quem está nos acompanhando, ainda não conhece muito bem o CEPS, eu queria que vocês falassem um pouquinho onde o CEPS está localizado, né? A gente já falou um pouquinho a questão do site, né? Onde estão lá disponíveis todas as publicações do CEPS, né? Então, o pessoal pode chegar lá, tirar dúvida, como que funciona esse atendimento do CEPS? Bom, a gente está localizado no Campo Santa Mônica, a gente fica entre o Banco do Brasil e o Centro de Convivência, né? O CC, no primeiro piso, à direita. Pode ir lá, né? Principalmente se levar um café e um bolo. A gente está recebendo todos com cafés e bolos, não tem problema. Então, o site está aí na tela para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. E é importante também que muitos jovens universitários que às vezes vão começar a fazer algum projeto de pesquisa, né, uma iniciação científica, podem de repente entrar lá no site e achar alguma coisa interessante que dialogue com o projeto dele, né? E que tipo de demanda vocês mais costumam receber por lá? Via telefone ou presencialmente mesmo? A gente tem recebido... O IPC recebe demandas, né, para atualização de valores. Uhum. No Observatório de Trabalho, a gente tem recebido bastante demandas externas, assim, né, para tabulação de dados, né, principalmente quando envolve microdados, de pesquisadores, né, principalmente pessoal que está fazendo doutorado em outras áreas e, eventualmente, quer investigar o mercado de trabalho. Ou a barreira à entrada, né, a começar a trabalhar com esse tipo de dado, às vezes ele é bastante significativo, né? Então, a gente tem atendido pesquisadores, assim. O comércio exterior tem atendido pessoas consultorias, né, que trabalham com empresários de Uberlândia que desejam exportar, né, mostrando como que é a dinâmica do comércio exterior e também com associações empresariais de Uberlândia, né, trabalhando com os dados. E o CEPS como um todo, né, também, eventualmente, desenvolve projetos para entidades, né, para avaliações específicas, né? Então, recentemente desenvolvemos um projeto para a Prefeitura de Feira de Santana, avaliando o desenvolvimento econômico de Feira de Santana nas últimas décadas, além de outros projetos que vêm surgindo, né? Infelizmente, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, né? Então, eu queria deixar um espaço aberto para vocês, deixarem algum recado, fazerem alguma chamada aí, né, para o pessoal conhecer o CEPS, um espaço aberto para vocês. Então, nós queremos enfatizar que estamos ali à disposição, né, como servidores públicos e defensores aí da universidade enquanto um bem público para a sociedade. Estamos ali à disposição para atender a população, atender aqueles que têm o desejo de conhecer um pouco mais, né, sobre os dados sociais e econômicos com os quais nós trabalhamos. Então, estamos ali no Bloco J, aqui do Campo Santa Mônica. Quer deixar algum recado? Não, enfatizar, a Esther já me contemplou, mas enfatizar, né, que também estamos abertos a demandas externas, né, a projetos que, eventualmente, empresas, entidades públicas têm o interesse de desenvolver em conjunto, né? O CEPS está aberto para discutir e tentar contribuir, né, com o desenvolvimento. Então, agradeço a participação de vocês e o FUCast de hoje está chegando ao fim. Lembrando que hoje o episódio vai ser reprisado na Universitária FM 107,5 às 8 da noite e o FUCast também está disponível em todas as plataformas de podcast. E além disso, também nós estamos nas redes sociais, pode se conectar conosco pelo Instagram, no @ufo_oficial e tem também o facebook.com/comunicaufo. Vocês podem interagir com a gente, comentando e mandando também sugestões de pauta. É isso aí, Adri. E lá no Instagram você também acompanha todos os cortes com os momentos mais marcantes de cada entrevista do FUCast. Então é isso, até a próxima semana. Tchau!